mais um episódio do Pode VA. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível, né, Gustavo? Isso mesmo, é a Brenda que está aqui com a gente. Ela que se formou na Medicina Veterinária pela Unifucamp. Agora ela é pós-graduanda em Medicina Legal pela Unileia. Também pós-graduanda em Zoologia pela FAMESP. E, além disso, mestranda, né, Brenda, em Qualidade Ambiental pela Universidade Federal de Uberlândia. Berra com a gente, Brenda. E aí, Brenda, como é que é assim para você estar fazendo esse tanto de coisa logo depois que você acabou a graduação aqui na Unifucamp? Primeiramente, eu queria agradecer, tá, pelo convite de vocês. Para mim é uma honra. Eu vi esse projeto surgindo e, assim, é algo que com certeza vai muito para frente, tá? Então, queria parabenizar e agradecer vocês. E em relação a tudo que está acontecendo, eu diria que se a gente parar de estudar, a gente acaba ficando parado no tempo. Principalmente quando a gente pensa em relação à área da medicina veterinária, né? Da medicina e da ciência em si, já que é uma área que está em constante mudança o tempo inteiro. É verdade. Né? Então, a gente tem mudanças que são relevantes a todo momento e essas mudanças, elas precisam passar para frente, né? Essas informações precisam ser passadas. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando dentro desse âmbito da ciência, né? Que é diferente das exatas, por exemplo, né? Que é uma ciência exata, né? Já é algo que está ali, não vai mudar. Mas a ciência humana mesmo, ela está em constante evolução e a gente precisa acompanhar a evolução. Brenda, agora me fala, quando que a medicina veterinária entrou na sua vida? Cara, ela entrou em um momento da minha infância, né? Eu sempre fui muito apegada a animais. Sempre tive esse contato muito próximo com animais, até mesmo por conta da minha mãe, né? Ela sempre era o tipo de pessoa que pegava animais na rua mesmo para poder colocar para dentro de casa e dava ração e dava água e acabava que ficava, né? Porque depois a gente não consegue mais dar o animal para outra pessoa, né? Levar para um centro de adoção. Então, a gente acaba pegando carinho, né, no animal e aí acaba ficando. E aí se torna parte da família. Então, esse apego por animais começou na minha infância mesmo. E eu sempre quis fazer medicina, né? Humana. Medicina humana. Sempre foi meu sonho fazer medicina humana. Só que aí eu fui mudando, né, a rota no decorrer. Tipo, já gosto da área da medicina. Por que não fazer a medicina veterinária? Já que é uma área que eu tenho total certeza de que eu vou, assim, vai ser uma carreira brilhante para mim, porque é uma área que eu gosto, né? E foi assim. E eu comecei no ano de 2019, né, na Unifucamp, e de lá para cá foi só mais amor se criando pela área. E percebe, seu olho brilha. Você tava falando isso, o olho tava brilhando, assim. Mas, e aí? Voltando ali na pergunta que eu tinha te feito, você está fazendo muitas coisas agora, né? Sim. E como é que surgiu essa oportunidade? Você foi abraçando tudo que você teve vontade? Como que foi esse processo para você ver que você estava fazendo 3, assim, graduações, né? Pós-graduação e o mestrado? Então, eu comecei primeiro com a pós-graduação, né, em Medicina Veterinária Legal, e foi algo que me despertou durante a graduação, inclusive, quando eu tive a matéria de Medicina Veterinária Legal, né, na faculdade, e eu pensei, cara, é uma junção de tudo aquilo que eu gosto. E aí eu comecei, né, a pós-graduação, em dezembro, inclusive, e ao mesmo tempo, posterior, né, a algumas conversas com o meu preceptor de estágio, que é o Dr. Drauzio, ele já tinha me indicado, assim, de fazer mestrado, né, e eu falei, tá, eu vou tentar, por que não, né, e é uma coisa que eu gosto, tipo, de passar informação, e o mestrado, ele tem muito disso, porque posterior ao mestrado, você pode simplesmente ministrar aula em universidade, então eu pensei, tá, então vou fazer. E fui atrás do edital, me inscrevi, né, no edital e passei. A resposta veio em fevereiro, finalzinho ali de fevereiro, né, fiquei muito feliz,
muito eufórica quando saiu o resultado. Mas isso você Porque já estava fazendo as duas pós? Eu estava fazendo só a medicina veterinária legal. Ah, a outra entrou depois. Foi depois, eu comecei depois. Nossa. E aí, inclusive, eu já tinha até conversado, né, com a Larissa e com a Raíssa sobre o mestrado, que eu iria fazer o edital, até por conta do projeto que eu tô associada ali com o Drauzio, em relação ao meu mestrado, que envolve um projeto aqui para Monte Carmelo. Né? Então, eu entrei em contato com a Raíssa e com a Larissa, conversei sobre o mestrado e também falei com elas quando eu consegui a vaga. Né? E a Larissa, ela me ajudou bastante em relação a todos os certificados que eu precisava enviar e tudo mais. E falando nisso, que você passou do mestrado, eu lembro que você dava monitoria, né? Eu Sim. já participei de uma, eu acho só, você fez mais, mas a monitoria. E como é que foi isso em pontos? Como é que foi... Quanto que vale a Como monitoria? que isso te afetou para você conseguir passar? Você acha que foi uma coisa importante para você? Com certeza. A monitoria, ela conta bastante, tá? Ela conta bastante no currículo. Porque você precisa realmente fazer ali o seu currículo Lattes. O Lattes, ele é de extrema importância. Então, a recomendação, né, que eu deixo para todos que estão na graduação é de criar uma conta no Lattes e começar a colocar no Lattes todas as informações que você possui durante a graduação. Explica aí para quem não conhece o que é o currículo Lattes. O currículo Lattes, ele é uma plataforma do CNPq, né, onde estudiosos, cientistas, pesquisadores, eles colocam, eles anexam ali o seu currículo, né, e informações que são importantes para o currículo. Então, a sua formação, se tem uma pós-graduação, também tem que colocar, se está fazendo, também pode colocar mestrado na mesma sequência da pós-graduação, doutorado, artigos, tá? Publicados, artigos que você tem participação, a questão também de iniciação científica, tá? Pesquisas que acontecem dentro da instituição, grupos de estudo, monitorias, tudo isso é levado em consideração. E principalmente quando você participa de um edital para um mestrado, por exemplo, tá? Então, isso também é anexado no Lattes e conta pontuação. Cada categoria ali tem uma determinada pontuação. Os artigos vão mediante a relação às revistas que são publicadas, né? Então, tem revistas que são mais renomadas e, tecnicamente, obviamente, a sua pontuação, se você tem um artigo publicado em uma revista desse tipo, é bem maior em relação a outras revistas. Mas qualquer tipo de artigo publicado em qualquer revista já contabiliza para você, tá? Como pontuação. E a monitoria também. Então, cada monitoria conta uma pontuação. Tá? Então, é muito importante a monitoria. Você lembra quantas monitorias que você deu? Eu sei que foi de anatomia, patologia. Sim. Tinha mais? Eu dei 2 monitorias de anatomia. Foi anatomia 2 e anatomia 1. Eu também dei monitoria de patologia. E dei também monitoria de semiologia. Então, foram 4 monitorias. E você fez essas monitorias já pensando em aumentar o seu currículo, em valorizar? Com certeza. Para depois Com mestrado, para depois continuar na área acadêmica? Sim. Até porque a monitoria, além dela ter, né, esse viés de pontuação, você acaba adquirindo mais conhecimento também. Você tem que estudar. Porque você precisa estudar para dar monitoria. Né? Porque você vai passar informação e a informação não pode ser canalizada de maneira errada. Sim. Então, você precisa passar a informação correta e, às vezes, os alunos vão perguntar, né? E, óbvio, você está no mesmo barco que eles, porque você também é aluno, né? Então, às vezes, a dúvida do colega também é a sua dúvida. E você não necessariamente precisa saber de 100%. Né? Você verdade. pode entender aquilo ali e pensar, tá, eu não sei sobre isso, mas eu vou procurar, eu vou pesquisar e eu vou te passar essa informação, tá? E também ir atrás de professores. Eu já tive muitas dúvidas em relação a isso, né? Inclusive em relação ao meu TCC, por exemplo. Foi sobre o quê? O meu TCC foi sobre a minha hamster, né? Enquanto eu estava na graduação, eu perdi a minha hamster e no dia posterior, né, do falecimento dela, eu levei ela para a universidade e eu e a Gabriela, né, a gente realizou
a necrópsia da hamster dentro do laboratório de anatomia patológica. E durante a necrópsia, a gente abrindo, a gente viu algumas coisas, porque a gente não tem a anatomia, né, de roedores ali durante o curso, a matéria de anatomia, né? Então a gente não tem, a gente tem ali dos animais domésticos, mas a gente não tem voltada para essa área, né? E durante ali a necrópsia que a gente estava realizando, a gente teve inúmeras dúvidas, né, em questão de funcionamento, como que era a fisiologia, a anatomia do hamster. E aí, eu e a Gabriela era o tipo de pessoa que estava ali, na hora que a gente estava fazendo a necrópsia, pegava celular, ia atrás de informação, ia atrás de livro, e a gente foi. E todas as alterações que a gente foi vendo, a gente foi pesquisando o que podia ser. E aí, nesse momento, foi o momento que a gente chamou, né, a Raíssa, o João Paulo e a Thalita, na sala, para poder tirar algumas dúvidas com a Raíssa e com o João Paulo em relação à anatomia, né? E com a Thalita em relação às alterações que a gente tinha encontrado. E aí a minha hamster, ela acabou falecendo por cistos no fígado. Nossa! Sim. Interessante, nunca tinha visto. E aí o meu TCC foi em cima desse caso, foi um relato de caso. E agora a curiosidade minha como aluno. Para você fazer essa necrópsia de um animalzinho seu, você teve que falar com a nossa coordenadora, com a Larissa, para ir lá, pegar a sala, e foi mais ou menos assim que funcionou. Sim. Ela faleceu na noite, né? E aí eu fiz o armazenamento dela. E no dia posterior eu mandei mensagem para a Larissa, falei sobre a intenção de levar ela para poder fazer essa necrópsia. E aí eu convidei a Gabi para poder ela fazer a necrópsia comigo. Foi assim, uma necrópsia que demorou mais do que o que deveria ter demorado. Porque geralmente uma necrópsia de cachorro, enquanto a gente estava em aula, a gente fazia em torno de 1h30, né? E aí a gente está falando de um cachorro, que é muito maior que um hamster. E eu levei esse tempo para fazer a necrópsia de um hamster, porque a todo momento a gente parava. Estudar. E eu respirava, eu pensava, porque ali na minha frente está um animal que, né, viveu comigo por 2 anos e 7, 8 meses, se eu não me engano. Nossa, muito tempo. E sim, é uma idade um tanto quanto avançada, assim, para o hamster, porque eles tendem a viver ali em volta dos seus 2 anos e meio. Então, ela já estava bem idosa em relação à idade que ela faleceu. Agora, fala um pouquinho pra gente como que tá sendo a sua rotina com os 3 locais de estudo, as 2 pós-graduação. Como que é? Você estuda para ou cada dia você reserva para um tempo? Como que é seu cronograma, literalmente? Sua organização, né? Sua vida social? Então, foi uma coisa que eu tive que organizar, assim, bem em cima da hora. Porque eu estava fazendo já a pós-graduação quando eu passei no mestrado. E aí, depois eu pensei, em relação ao meu projeto, eu preciso fazer uma pós-graduação também em zoologia, porque eu acho que vai ser benéfico para mim. Então, foi o que eu fiz. Então, quando eu comecei com medicina veterinária legal, por ser um módulo a cada mês, né, então fica mais tranquilo. Eu tenho em torno dos seus 30 dias, né, para finalizar cada módulo. Então, eu consigo dedicar um tempo, né, em relação às outras coisas que eu faço também. E o meu mestrado, como eu preciso de créditos, né, para poder finalizar o mestrado, eu posso puxar as disciplinas que eu quiser. Certo? Inclusive, eu posso também puxar de outros programas de pós-graduação, né? E de mestrado. Que no caso, por exemplo, das ciências veterinárias, da UFO também, né? Eu posso puxar também para o meu currículo. E no mestrado, como eu tenho 2 aulas durante a semana, eu tenho aula na terça e na quinta, então a segunda, quarta e a sexta fica mais tranquilo, né? Então eu consigo administrar as 2 pós durante esses dias, já que a gente está acostumado a, né, durante a graduação, estudar os 5 dias da semana. Então acaba que a rotina continua. Só muda ali a titulação. Entendi. E você falou desse sistema de créditos, isso é no mestrado? Como é que funciona? Sim, é no mestrado. Cada disciplina ela tem uma quantidade de créditos, né? Esses créditos podem variar de 2, 3, 4 pontos, 4 créditos são o máximo, né? E quando você tem a totalidade dessa disciplina, você tem aquele crédito ali, como você passar numa matéria.
e você ter os seus 60 pontos. Então, você concluiu aquela matéria, né? Então, os créditos, eles funcionam dessa forma. E dentre essas disciplinas, existem as obrigatórias, né? Então, as obrigatórias a gente tem que fazer todas elas. São 5 obrigatórias, tá? E as demais, eles deixam pra gente disponível um documento onde constam todas as outras disciplinas que a gente pode estar fazendo para concluir a quantidade de crédito que é necessário, certo? E aí, por exemplo, a gente vai fazendo, e vai puxando matéria, convivendo com outras pessoas, né? Porque às vezes, na minha turma, tem pessoas que são de São Paulo, sabe? Que estão em outros estados. Tem um rapaz também que ele é do Rio de Janeiro, então, Nossa, pessoas de outros lugares, né? E como nesse semestre eu estou fazendo as 2 online, então já facilita um pouco também essa questão da distância, né? E fala um pouco como que é o processo para você conseguir começar um mestrado. Você tem que criar um tema, como é que é? Tá. Você tem que ter um projeto. É um fato. Como assim? Explica nos detalhes. Perfeito. Você tem que ter um projeto. Esse projeto, ele pode ser em qualquer área dentro do programa que está exigindo ali. No meu caso, meu mestrado em qualidade ambiental. Então, eu posso fazer qualquer coisa que esteja associada ali à qualidade ambiental, né? O meu projeto, por exemplo, é a questão dos animais domésticos errantes, tá? Em convivência com animais da fauna silvestre, em uma fazenda aqui de Monte Carmelo. Que né? legal. Então, no projeto, você vai descrever, vai colocar como se você estivesse realmente fazendo um artigo, né? Então, você precisa colocar a introdução, você precisa colocar a metodologia do seu projeto, tá? Você pode colocar também qual que é o seu propósito, você tem que pegar o problema. Então, se você está fazendo um projeto naquela área, você tecnicamente sabe qual que é o problema que está tendo ali. E o que é que o seu projeto vai ajudar naquele problema. De onde você tirou essa ideia? E foi o meu estágio, inclusive, que eu fiz com o Dr. Drauzio. A gente visitou essa fazenda, né? Já é uma fazenda que tem um vínculo com a UFO. Então, já tem alunos da agronomia que também fazem estágio lá, né? Que fazem projetos para lá. E durante o meu estágio com o Drauzio, a gente focou nessa área, né? De animais errantes que estavam nessa propriedade. E como já tem algumas câmeras trap, né, que são as câmeras que ficam posicionadas corretamente em alguns lugares, e essas câmeras, elas fazem a captura de imagens e vídeos curtos, né? Não chega a ser GIF, porque ele tem em torno de seus 10, 11 segundos, mais ou menos 12, por aí. Então, essas câmeras, elas fazem essas capturas de imagens e vídeos, né, pequenos vídeos, desses animais. E, por incrível que pareça, em todos os registros, né, porque aí a gente teve que checar todas as imagens, inúmeras imagens, muito tempo, né, que foram feitas durante o ano de 2023, completamente. E nessas imagens a gente tem cães e gatos convivendo com tamanduá-bandeira, com capivara, com onça-parda, Gente! né, com lobo-guará. Então, através dessas capturas, aí a gente vai focando. Então, qual que é a intenção, né, do meu projeto? É de mostrar quais os prejuízos que a gente tem dessa convivência. Porque sim. aqui a gente está falando de competição, predação e doenças, né? Doenças que podem ser passadas desses animais domésticos para os animais silvestres. E aí aqui a gente já pensa em zoonoses. Verdade. Então, acaba que vira um problema de saúde pública gigantesco. E quando vai para esse cunho de uma doença zoonótica, né, acaba sendo um pouco preocupante para a população, né? E aí a gente tem que pensar como a população por um todo, não só de animais, mas também de humanos, que a medicina veterinária, ela está inserida. Né? E, Brenda, me fala só uma coisa. Você está falando da questão do mestrado, do projeto. Você precisa mandar, por exemplo, o local onde você vai fazer o mestrado, tudo que você vai fazer?
Você, tipo, monta o que você tem que fazer, explica tudo, é tipo um artigo científico que você envia pra eles avaliam e te mandam a resposta, é isso? Não. Funciona dessa forma, você vai montar o projeto, tá? Escrito. Por escrito. Completinho, tá? Monta tudo direitinho, como eu falei, né? Coloca o problema, né? Pelo qual ali você tá fazendo aquele projeto, tá? Então você tem que Você colocar, tem que colocar o problema, né? Tá. O que aquilo ali tá trazendo de problema, né? E o porquê que o seu projeto vai ajudar, por que ele é importante naquele problema, como que ele vai resolver aquele problema. E aí tem a parte da metodologia e tudo mais, e todas as referências, né, que você utilizou de pesquisas para poder colocar também. Não pode esquecer disso, porque por mais que seja um projeto seu, você utilizou de outras pesquisas, de outros. né, de outras pessoas para poder montar aquilo ali. Então, você precisa colocar também essas informações, tá? Para não levar à situação de um plágio, né? Certo. Então, você tem que fazer esse projeto e no edital vai ter todos os documentos que precisa também. Então, existem documentos, né, que são exigidos e que você precisa encaminhar. As documentações e o projeto, tudo que você precisa enviar, vai estar tudo no edital. Inclusive a pontuação, tá? De cada coisa que você tem ali no seu currículo Lattes. Então, artigo, qual revista que vai estar lá a pontuação certinha, tá? A respeito das monitorias, vai estar lá. Iniciação científica, vai estar lá. Projeto que você fez durante sua graduação, a pontuação também vai estar lá. Então, vai estar tudo bem esquematizado. Tem uma tabela, a tabela é bem explicativa, tá? E na mesma tabela também do edital, tem a questão da solicitação de documentos. Então, todos os documentos que são necessários para que você possa entrar nessa competição, né, por uma vaga na instituição. E, mediante a isso, após enviar tudo, você faz o envio de todos os documentos e o projeto pelo SEI, né, que é um sistema que é utilizado, e você, após o envio, aguarda o retorno deles, né? Eles postam uma planilha, tá? Primeiro, são em 3 passos, né? Primeiro eles vão mostrar os que foram aprovados com documentos e tudo mais, porque se tiver algum problema de documentação, você já pode entrar em contato com eles para poder reenviar esse documento corretamente. Lembrando que, em questão de erro seu, isso não vai te beneficiar, né? Digamos que você esqueceu de enviar um documento de identidade, por exemplo. Não tem como, porque estava lá, né? Então, aí acaba que você perde a vaga. Então, tem que se atentar bastante a isso, tá? Em relação de tudo que é solicitado. E aí, posterior a isso, eles vão fazer a análise do projeto e a terceira fase, que seria a análise do currículo. E aí é onde eles vão validar ou invalidar alguns pontos. Entendi. E aí, Brenda, você, com esse tanto de coisa que você está fazendo agora, você já está pensando no próximo? Doutorado? Já tive esse convite. Mesmo? Olha só. E surgiu também do Drauzio, que ele foi meu mentor durante o meu estágio. Ele também é o meu orientador, né, no mestrado. E ele já me fez esse convite também, de posterior ao mestrado, fazer o doutorado. Só que aí eu tô pensando, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. É 4 anos, muita né? coisa. Doutorado. E é um tempo e uma dedicação. E, cara, assim, eu tô pensando seriamente. Mas é interessante, porque pelo menos se for pra terminar, termina tudo próximo de uma vez e já fica livre. Você não tem que começar depois outro. Mas tem que ter muito psicológico, porque, gente, tem que lembrar que é TCC também, que depois tem que escrever, e aquele negócio. E lembrando que a dissertação é em cima do projeto, né? A dissertação do mestrado, ela é em cima do seu projeto. Quando você estava fazendo a sua graduação aqui, você escreveu muito artigo? Não. Pior que não. Conta esse babado. Pior que não, acredita? Mas o que fez para te ajudar muito no seu currículo? As monitorias. Tem muito peso, as monitorias assim? E alguns projetos também que eu tive, né? Porque eu participei na coordenação do projeto de patologia, então eu estava coordenando ali o projeto de patologia que a gente tinha na Unifucamp,
E também eu participei de alguns projetos que tinham, né? Inclusive que começaram antes da pandemia, que foi o GED, né, que foi um grupo de doenças infecciosas. E só que quando a gente retornou às aulas presenciais, depois da pandemia, acabou que o grupo não continuou, esse grupo de pesquisa. Mas foi ainda difícil, assim, né? Eu participei, inclusive a gente ia publicar muita coisa, né? Eu lembro que a gente começou com a rabdomiólise, não foi? Sim, teve. Esse foi o grupo, inclusive, que eu coordenei, de patologia. E aí, a intenção era de realmente publicar muita coisa. Só que acaba que aconteceu toda essa questão, né, da pandemia, e aí o grupo não continuou. E sequente a isso, teve também a questão da parte da coordenação da patologia, que não se deu continuidade porque eu estava formando, então eu tinha TCC para fazer, então tinha muita coisa para fazer e tudo vai pesando, e aí você acaba que você tem que optar, ou você vai cuidar da sua saúde, né? É verdade. Ou você literalmente se entrega a isso e fica péssimo, fica mal. Então, eu optei por cuidar da minha saúde, literalmente pensar em mim, na minha saúde mental, porque vai consumindo. Certas coisas podem esperar, né? Com certeza. A sua saúde. Com certeza. Melhor não. Aproveitando por falar em saúde mental, conta pra gente qual que foi a sua pior fase na medicina veterinária. Em geral, tipo, graduação, início, final. Qual foi, tipo assim, eu acho que nem é questão de pior fase, mas a mais difícil que você sentiu? A mais difícil foi em 2022, né, no final de 2022, em torno ali de setembro, né, início de setembro, mês de setembro completamente, e todo o restante do ano de 2022, porque o meu pai adoeceu, em agosto, inclusive, foi um pouco antes da semana do Dia dos Pais, e a minha família, ela é da Bahia, né? Nossa! Sim, e aí, quando foi no início de setembro, eu precisei ir pra lá. E aí eu conversei com a Larissa falei pra ela tudo o que estava acontecendo, e eu precisei ir viajar pra Bahia, e eu fiquei com meu pai. Só que toda a situação que estava acontecendo, a melhora dele não acontecia, sabe? Então foi um processo que se findou, né, na morte do meu pai, que foi no final de setembro. E eu lembro que estava em semana de prova, estava tendo revisão e estava em semana de prova, e eu liguei desesperada para Larissa, porque eu simplesmente não iria, né, deixar meu pai lá, né, naquela situação. Eu não iria conseguir me perdoar se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse voltado para cá para fazer as provas, por exemplo. Porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa e aquele sentimento de não estar presente, né? Ia me consumir e seria muito pior, né? Então eu queria fazer o meu papel de filha, assim como ele fez o papel de pai dele, que foi de ser uma pessoa presente, de estar ali e de ajudar, né, de insistir e persistir. E ele sempre foi o meu maior motivador dentro da graduação. Então, eu simplesmente não iria deixar meu pai lá. E durante esse processo, eu liguei para Larissa desesperada. Eu falei para ela, Larissa, eu tô com meu pai, a situação está assim, detalhei para ela como que estava, mediante a relatórios, né, do médico. E falei para ela que eu não teria como voltar para Monte Carmelo e fazer essas provas. E o que poderia ser feito? E aí ela falou para mim assim, eu quero que você... Amada, né? Como ela sempre chamou todo mundo. Amada, eu quero que você não se preocupe com isso nesse momento. Eu quero que você fique aí com seu pai, tá? Quando você voltar, a gente conversa sobre isso. E foi o que foi feito. Então, esse, para mim, foi o processo mais difícil de me readaptar depois da perda do meu pai, por conta dele ser o meu maior motivador, né, em relação à graduação. E aí, quando eu retornei, depois do falecimento do meu pai, foi quando eu conversei com a Larissa e com os professores, e aí eu fui
fazendo as provas. Eu fiz 2 dias de prova, né? 3 provas em um dia e 3 provas num outro dia. Então, foi desse jeito, aí foi se levando, né? Mas foi uma coisa que ficou muito comigo e ainda está comigo, né? Tanto que ele se fez presente, eu falo isso para todo mundo, que ele se fez presente em todo o restante do processo e ainda se faz. E nas fotos que eu tirei, inclusive, da formatura, eu levei uma foto do meu pai, né? Então ele tirou sim a foto comigo. Verdade. Né? Eu lembro que você postou um vídeo dele com um passarinho, eu acho. Sim. Ele tinha muito apego, né, com o passarinho. E esse passarinho, ele chegava lá, ele comia na mão do meu pai, sabe? Era todo um contato, assim, que você viu a coisa mais pura que existe ali, do contato de um animal com um ser humano, né? A questão da confiança. Ainda mais se tratando de uma ave. Né? E é um passarinho? Um passarinho. Tipo, qual? É uma rolinha. Sim. E tinha um casal, e eles tinham um ninho, né? Porque meu pai, ele tinha uma fazenda, né? A fazenda ainda tá lá, né? Com os meus irmãos, no caso. E aí, tinha o ninho dessa rolinha. Ela já teve filhotes e tudo mais. E ele tinha todo o cuidado do mundo. Isso. A ração, toda semana, tinha que comprar a ração para poder dar. O alpiste amor, tinha, né? Que estar lá para poder ele dar. E tinha os horários, né? Então, de manhã, ele colocava na mão, né? E aí, elas vinham e comiam na mão dele. Ai, que gracinha. Ele colocava no finalzinho da tarde. Então, todo o cuidado do mundo existia em relação a essas rolinhas. Eu dizia que era como se elas fossem minhas irmãs, né? Que ele estava cuidando delas ali, como se elas fossem filhas dele ali. Né? É verdade. Tá, Brenda, essa realmente, imagino, para você foi uma parte muito difícil da sua história, né? Mas vamos pensar, qual foi a melhor para você, né? Na veterinária, qual foi a melhor parte, assim, da sua história, da sua trajetória? A melhor parte, para mim, eu acho que foi todo o vínculo e amizade que eu construí durante todo o processo. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito apegada a pessoas, né? Então, para mim, quando a pessoa agrega positivamente na minha vida, eu acabo me apegando muito a todo o benefício que essa pessoa trouxe para mim. E durante a minha graduação, eu tive esse insight, né, com inúmeras pessoas, com inúmeros professores, né, professores que eu tive contato apenas por um semestre, né, professores que eu tive contato por muitos semestres, colegas também de turma que a gente teve esse convívio. Eu carrego todos eles com muito carinho. E sei que são pessoas que, se eu mandar uma mensagem e falar, olha, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou entendendo isso aqui, e eu sei que você sabe, essa pessoa vai conseguir me ajudar. Então, durante toda a graduação, eu acredito que eu tive inúmeros momentos felizes. A gente até comentou com a Gabi sobre essa questão, que às vezes a gente pensa que tem que ficar sozinho, que é só sozinho, e não é. A gente precisa de outras pessoas, a gente precisa de contato, gente. De verdade. Mas essa questão de fase, hoje em dia, você tá numa fase que você tá gostando? Sim. Sim, porque acaba que durante a graduação você tem aquele pensamento, né? Aliás, durante toda a vida a gente tem aquele pensamento. A gente tá na escola e a gente pensa, nossa, quando que eu vou começar a estudar o que eu quero? Né? E passa e vai passando. Eu nunca gostei muito da área de exatas. Né? Então, matemática foi um terror para mim durante todo o tempo de escola. E eu falo isso abertamente, porque não tem problema nenhum com isso. Acredito que para outras tantas pessoas também, se existiu essa problemática, assim como outras matérias também que possam, né? Mas, e aí você vai para a graduação e você pensa, tá, agora eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto. Aí chega na graduação, você faz o que você quer e você faz também o que você não tem muita afeição. Né? É verdade. E durante a parte da pós-graduação, já é uma coisa mais focada, né? Assim como uma especialização também. Então, você vai literalmente focar naquilo que você quer. Apesar de que ainda assim você tem algumas partes que você não gosta, mas você vai precisar fazer. E no mestrado continua da mesma forma. Só que o que isso acaba gerando?
acaba te trazendo aquela memória de que, por mais que você não tenha tanta feição naquela área, você vai precisar dela em algum momento, né? E por mais que a medicina veterinária seja muito ampla, porque é muito ampla. É verdade. E você acaba, né, ficando naquela, tipo, cara, o que eu vou fazer, né? E ou então você já entra com a cabeça fechada, tipo, eu quero isso. Aí quando você chega no final, você pensa, tá, não era isso que eu queria. Eu lembro que você dançou muito pelas eu dancei coisas, muito, né? Foi patologia, clínica. Foi muita coisa que você quis no período da graduação. Só que aí chega no final e você fala, não, realmente é isso que eu quero. É isso que eu quero. E você vai se aperfeiçoando naquilo ali. E a pós-graduação e o mestrado, ele te traz exatamente isso. Porque, como eu falei, no mestrado você tem um projeto, né? Todas as matérias que você vai fazer ali, elas vão te auxiliar em alguma coisa no seu projeto. Você vai utilizar de alguma explicação para poder atribuir ao seu projeto. Algo ali vai te acrescentar, certo? Então, o seu foco é o seu projeto. Então, é seu. Aquilo ali é seu. Você está desenvolvendo aquilo ali. É a sua pesquisa. Né? É a sua pesquisa. É você. Então, é uma parte da vida que, assim, eu tô apaixonada, literalmente. É muito bom. Que legal. É muito bom ver o sorriso, o brilho no seu olho. Ela brilha mesmo. E o que você sente mais falta, assim, do período da graduação, fora as amizades? Cara, eu acho que o contato mais familiar, né? Em relação aos professores. Sim. Com os alunos. Lá na Unifucamp tem muitos professores que são literalmente como pai e mãe, né? Eu já falei isso para inúmeros deles e continuarei falando sobre, porque tem muitos professores ali que literalmente eles seguram na sua mão e falam, não é assim, vamos tentar fazer desse jeito, que talvez desse jeito aqui vai dar certo. E a gente se importa com eles, a gente meio que sente que eles se importam com a gente. Exatamente, também, né? Eu acho que isso é algo que dá um feedback tão positivo pra gente, sabe? Porque a gente sente aquele gosto de, tipo, beleza, eu sei que se eu errar aqui na graduação, esse professor pode me ajudar. E não tá errado você pedir ajuda, né? Se você não sabe sobre aquilo ali, você realmente tem que pedir ajuda. O que você não pode fazer é errar e continuar no erro, achando que tá certo. Então, é muito importante que se faça esse contato, né, com o professor, de ter realmente esse contato de ajuda, de solicitar. E todos os professores sempre foram muito familiarizados com a gente em relação a isso. De estar disponível ali para poder auxiliar qualquer um. Sim. E é o melhor lugar para aprender, né? Com certeza. Gente, o quanto você E para errar também. Isso. Quando você puder absorver ali, como se diz, uma das coisas assim que eu sinto muito, Natália, agora, é questão, tipo assim, ó. Quando a gente tá no período da graduação, eu acho que eu sinto que a gente tá absorvendo pouco. Aí você vai fazer estágio, parece que você ainda tá absorvendo pouco. Então, chega um momento, um nível, que a gente precisa se sentir saciado, mas não consegue. Entendeu? E nesse período de mestrado que você tá vivendo agora, eu acho que é um dos períodos que a gente mais tenta absorver. Sim. Acho que é até mais fácil você explicar um pouco sobre isso, porque a gente tenta absorver que é algo que você tá indo pro que você realmente quer e não tem pra onde correr. Sim. E como foi o processo de adaptação com questão de pessoas? Porque o pessoal tem muito na medicina veterinária que quando você entra pra lá, você vai trabalhar com animal, você não vai trabalhar com pessoas. Gente, isso é totalmente errado, porque Sim. Quem cuida do animalzinho é pessoas. Então não tem pra onde correr. Como foi essa questão, tipo assim, desse contato ser maior com pessoas? Porque na pesquisa, principalmente, o contato é muito maior. Com certeza. Muito maior mesmo. E no que diz respeito à questão de você conversar para agregar, né? Porque todas as pessoas que estão ali no mestrado já passaram por uma graduação, né? Necessariamente já passaram pela graduação. E a gente tem pessoas ali de inúmeras áreas. Então, no meu mestrado, mesmo de qualidade ambiental,
tem biólogo, tem geólogo, tem administrador, inclusive. Nossa. Eu sou a única da área da medicina veterinária, inclusive. Sério? E tem muitas pessoas de outras áreas. Então, você conversa com essas pessoas, e essas pessoas te levam para outros horizontes, né, outras áreas de pesquisa. E você vai entendendo e compreendendo sobre outras áreas. E isso é muito importante. Porque por mais que a gente tenha se graduado, né, em uma área, é importante que a gente saiba de tudo um pouco. A gente não precisa necessariamente saber tudo de uma coisa apenas. Mas a gente pode saber de tudo um pouco. E é o que agrega como pessoa, você saber de tudo um pouco. Uhum. E é o que eu sempre falei também durante as monitorias que eu dei. Eu via que muitas vezes os alunos ficavam muito focados, tipo, eu não vou conseguir, principalmente quando se trata de anatomia. A anatomia era, assim, o monstro de todo mundo. É muito eu não osso. vou conseguir. Literalmente, é muito osso. Muito nome, muito osso. Muito osso. Anatomia 2 é muito Sim. músculo, é muita Sim. coisa. E aí você fica naquela pressão, sabe? Tipo, eu não vou conseguir, é muita coisa. Tem muita coisa que decorar e a anatomia é decoreba. Né? Não tem como sair. E Gente, você fica preso naquilo. E eu lembro que meu último contato, quando eu estava tendo a monitoria de anatomia 1 com o pessoal do primeiro período, eu falei para eles, vocês estão começando agora, tá? Não se cobra muito em relação a isso. Vocês vão aprender. Quando vocês terminarem a anatomia e vocês entrarem na 2, vocês vão falar assim, cara, eu lembro tudo da 1. Por quê? Porque é questão de você ficar realmente batendo aquilo ali. Isso. Entendeu? A anatomia é decorar. acho que o único osso que eu não esqueço de forma nenhuma é o tal do navicular. Esse a gente vê. A Naine pega no pé da gente com o tal do navicular de um jeito. Você não esquece o navicular. E são coisas que a gente vai levar pro resto da graduação, porque durante todo o processo de graduação, você precisa da anatomia. E o resto da fisiologia. vida, né? Literalmente. Você vai precisar de anatomia e Você vai pra uma fisiologia. cirurgia, precisa de anatomia e Sim. de fisiologia. Você vai pra doenças infecciosas, você precisa saber Opa. de anatomia e fisiologia. Clínica. Gente, não dá. Não Sim. dá. Literalmente. E são matérias extremamente importantes. E Brenda, hoje, se você pudesse voltar no passado e dar um conselho pra Brenda que iniciou a faculdade, qual o conselho que você daria? Não se cobre tanto. Eu vou chorar! Não se cobre tanto. Eu tive muito problema com isso no início. De me cobrar mesmo. Por isso, do conselho que eu dei pro pessoal do primeiro período. Porque a gente entra e até a metade do curso a gente fica naquela, cara, eu preciso ser a melhor no que eu estou fazendo. Eu preciso ser muito boa no que eu estou fazendo. E aí acaba que você se perde durante esse processo. E o se perder que eu falo é de você perder a si próprio. Porque você está tão focado em ser melhor naquilo apenas, que você acaba esquecendo de ser melhor em outras coisas. Né? Você acaba esquecendo de ser a melhor filha, você acaba esquecendo de ser a melhor namorada, você acaba esquecendo de ser a melhor amiga, certo? A melhor sobrinha, a melhor neta. Então você perde esse contato com o mundo apenas para se dedicar a algo exclusivamente. É muito bom, é muito bom. Cara, estudar é algo que vai te levar para inúmeros lugares. Só que você não precisa ficar preso apenas naquilo e deixar de ter uma vida. Porque a partir do momento que você deixa de ter uma vida, você está perdendo momentos. E esses momentos, eu cito momentos, por exemplo, com a família. Eu né? perdi muitos amigos por causa disso. Porque, tipo Sim. assim, semana de prova, gente, não dá. Eu ficava trancada dentro de quarto, eu não conversava com ninguém. E aí, eu fui parando de responder o pessoal, fui parando de conversar, e aquele negócio, quando eu olhei, assim, que terminou o semestre, eu falei, cara, eu não tenho nem com quem conversar depois das provas, depois que o semestre terminou. Eu falei, não tem com quem conversar. E aí vem um momento de aflição. Uhum. Vem um momento que você fica aflito, porque você, cara, tipo, eu não fui bem na prova, eu tenho que conversar com alguém. Uhum. Eu não E fui bem. tem. E aí você não vai ter a pessoa pra conversar, né? Porque você acaba perdendo esse contato, esse afeto, né? Então, o recado é esse, de não se cobrar. E eu Muito me bom. cobrei muito, muito, muito.
Agora conta só um babado aqui. Ela tava comentando antes de começar o podcast. Historinha do barzinho do primeiro período. Conta isso. Cara, tipo, no primeiro período, a gente vai pra graduação e a gente fica... a gente ainda tem aquele espírito jovem, né? De adolescente que... Nossa, ai, barzinho, vamos beber e tal. E durante o primeiro período, tinha um barzinho do lado da faculdade. Esse é o maior erro, tá? Os O barzinhos maior erro... da faculdade. O maior erro que se existe é esse, de ter barzinho perto de faculdade. E sempre que tem. eles fazem de propósito. É Sempre óbvio, vai ter é um óbvio, barzinho sempre perto vai da ter. faculdade. E aí tinha um barzinho, não é o atual que tem, era outro, né? E a gente ia pra lá, todo intervalo. E eu lembro Às vezes voltava, às vezes não. Era desse jeito mesmo. E eu lembro que no primeiro período, a nossa turma era muito unida. Óbvio que com o decorrer, né, as coisas vão mudando, as pessoas, né, vão mudando, vai se criando afeto com algumas pessoas, né, as famosas rodinhas, As né, panelinhas. as panelinhas. Mas a nossa turma era muito unida, né, no primeiro período. Então a gente ia de bando, literalmente, pro barzinho. E ficava lá do intervalo, às vezes emendava um horário. Gente. Tinha gente que entrava na sala só quando era na hora da chamada. Era coisa desse tipo. Mas é um momento que eu não trocaria, sabe? Porque foi um momento que foi vivido, né? E a gente precisa dessa experiência. Principalmente da experiência de você depois chegar e falar assim, cara, eu fui mal na prova porque realmente eu não assisti a aula. Sim. Teve muitas pessoas da minha sala que foram nessa linha, né? Fui mal na prova porque eu tava lá, no barzinho. E reconhecer, né? E qual foi o momento que virou a chavinha? Tipo, não, peraí, agora o barzinho não funciona mais. Qual foi o momento que veio isso na sua cabeça? Eu acho que o momento do baque, né? Quando dá o momento do baque da prova, eu nunca tive, assim, esse momento, não. Porque por mais que eu estivesse ali, né, com o pessoal e tudo mais, eu voltava para a sala para poder assistir a aula. E também tinha alguns momentos que eu simplesmente continuava ali, mas depois eu ia atrás de quem assistia a aula para eu poder pegar o material e estudar. Então, eu sempre tive muito desse problema, né? Eu não gostava de estar distante do que foi passado. Eu gostava de estar a par do que foi passado. Justamente para depois estudar, né? Então, em relação a isso, nunca foi assim. Mas o start mesmo que deu, assim, foi ali no meu segundo período, que aí eu pensei, cara, agora as coisas precisam começar a afunilar. Então, a gente vai precisar começar, né, a focar mais em algumas coisas. É verdade. E aí eu fui focando. E Brenda, eu já quero te agradecer por você ter aceitado esse convite. Vamos também ter uma parte 2, porque você tá aqui, né, na cidade. Sim, sim. Claro. Tá indo e voltando. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelos ensinamentos na faculdade. Muitos ensinamentos hoje. Isso. E deixa uma frasezinha motivacional pro pessoal que tá aí, que tá terminando, que tá lá. Eu sempre falo isso, que tá lá no início. Pra quem quer começar um mestrado ou uma pós-graduação. Tá, o recado que eu deixo é que, repetindo, né, não se cobre tanto. Né? Saiba seus limites, respeite seus limites e entenda que além daquilo, você tem uma família, você tem amigos, você tem um relacionamento, né? E você pode ter tudo isso e uma graduação. Apenas basta você conseguir conciliar tudo isso e você ser a melhor para sua mãe, para seu pai, para sua família em si, para seus amigos, para seu namorado ou namorada e para a área que você decidiu atuar. Né? Então, não se cobre tanto. Muito bonito, é isso aí. Objetivos sempre podem mudar, né? Nossa família, Exatamente. nossa vida. Com certeza. Complicado. Com certeza. Mas então é isso, né? Muito obrigada, pessoal, pela participação. Obrigada pela atenção, né, Gu? Isso, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado por ter assistido tudo aqui. Muito obrigado, Breno, também. Quero agradecer. E é isso aí, berra bastante nos comentários, né? Compartilha esse vídeo. E muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Breno. Obrigado aqui ao pessoal. Obrigado, Unifcamp. É isso aí. Tchau pra vocês, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio. Até a próxima.